Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Desde criança, eu ouvia dos lábios do meu pai e da minha mãe esta frase. Você também talvez já tenha ouvido. E muitas vezes eu não entendia, muitas vezes eu discordei. E todas as vezes que eu tentei provar isso na prática, me dei mal. Todas as vezes que eu procurei seguir essa instrução do meu pai, seguindo de acordo com o que ele estava orientando, me dei bem. E agora Josué está falando para a nação de Israel exatamente isso. Cuidado com quem vocês vão andar. O que vocês vão fazer com eles. Como é que você vai se associar com eles ou não. A lição de hoje é poderosa. Eu vou explicar para você em detalhes. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. A lição de hoje tem o título Limites Claros. Quão longe ou perto dos limites que Deus estabeleceu eu devo estar? Se Deus orienta que aqui tem um vale, um precipício, ele não chega perto, que é perigoso, qual é a linha demarcatória que eu vou marcar para daqui para frente eu não entro porque é perigoso? É disso que a lição está falando hoje. E o texto básico para nós, como base para a lição de hoje, é Josué 23, versos 6, 7 e 8 e versos 12 e 13. Vejam bem, Israel estava agora acomodado nas suas terras, constituindo famílias, filhos crescendo e correndo um gravíssimo e sério risco. O risco que Israel estava enfrentando, estava sendo vulnerável, não era o risco das armas dos inimigos, das nações vizinhas, porque eles já entenderam, já tinham entendido. O Deus deles está com eles e a gente tem que tomar cuidado. Mas o principal risco era com a idolatria. Então, Josué começa falando para os anciãos e para os líderes, vocês têm que tomar cuidado com essas nações que estão por aqui. Não se associem com elas, porque elas vão influenciar vocês para seguir os deuses que eles têm. E naquela cultura, os deuses deveriam receber as oferendas. Os deuses eram aqueles que davam a vitória, mereciam ser adorados, deveriam ser adorados. Vocês não podem se esquecer, diz Josué, que se vocês começarem a adotar os costumes desses deuses, as práticas religiosas que eles têm para com as suas divindades, vocês vão ser fatalmente destruídos. E para que vocês não caiam nessa besteira, eu tenho uma dica prática, preciosa. Não se deem em casamento com as mulheres dessas nações. Interessante que eu vejo assim, com muito respeito, essa ideia de casamento. Por que não casar com pessoas dessas nações? Deus sabe que dentro da relação familiar, dentro da relação de um casamento, das opiniões de uma esposa e da fé dessa esposa, que você vai crescer ou vai diminuir. E a fidelidade a Deus, ela tem que ser mantida dentro do casamento. Porque você sabe que uma esposa, uma mulher, tem uma capacidade muito grande de influenciar o seu esposo e os seus filhos. E se elas fossem pessoas que adoravam aquelas divindades, fatalmente qualquer judeu que se casasse com elas, qualquer israelita, ia gradualmente sendo influenciados e arrastado para a correnteza da maldade e da idolatria. Então Deus estava dizendo claramente, não faça isso, porque isso vai ser ruína. Já há 33 anos como pastor,
Eu posso dizer que muitas vezes eu tive que aconselhar jovens para se afastarem desses relacionamentos do jugo desigual. Não há harmonia entre luz e trevas. Não há harmonia entre fidelidade e infidelidade. E por isso que não devemos nos prender com jugos desiguais. Paulo reforça essa ideia, que ele extrai lá dessa origem do Velho Testamento, das orientações divinas. Então, sabendo que as divindades são uma força poderosa, que dentro da relação familiar pode atrair a gente para a vulnerabilidade, para se tornar vulnerável à adoração de divindades pagãs, o melhor é não se associar, é se afastar, é se distanciar dessas práticas. Perigo dos casamentos dos cananeus, ok? Bom, e por fim eu quero aplicar essa lição para a nossa vida hoje, fazendo a seguinte pergunta: como é que você e eu lidamos com a influência da cultura à nossa volta? É necessário a gente se afastar totalmente da cultura para a gente não ser contaminado? Ou a gente pode entrar no meio da cultura e ir influenciando as mudanças culturais para atrair a Deus? Essa é uma discussão séria, até de certa forma polêmica, mas que precisa ser estudada com carinho e com respeito. Nem um oposto e nem o outro, nem 8, nem 80. O crente tem que ser equilibrado, botar o prumo no centro. O que é certo é estar na cultura, mas não ser da cultura. Não se isolar da sociedade, não se achar superior, mas se incluir na cultura e ir transformando a cultura e avançando na fé e no crescimento espiritual, levando a cultura a ser transformada. O papel do crente diante da cultura não é ser transformado pela cultura. O papel verdadeiro do crente diante da cultura é transformar a cultura para a honra e glória de Deus. Feliz o reino e a nação cujo Deus é o Senhor. Que você seja uma pessoa nessa categoria de crescimento espiritual, de desenvolvimento e de transformação das culturas e das famílias à sua volta. Vamos orar? Toma em tuas mãos, Senhor, que a gente possa sempre ser firme nesses princípios básicos da tua palavra. Fugir da idolatria, não se prender a julgos desiguais e transformar a cultura e não ser transformado por ela. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?